Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para darmos início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, cujo tema é Obrigação ou Ministério. O texto básico da nossa lição está no livro de Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Trata da comunhão da igreja. E o nosso texto devocional, que é o Salmo 1, que é o Salmo 100, versículos 1 até o versículo 5, que fala justamente de celebração. E o nosso versículo-chave está no Salmo 122, versículo 1, que diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nessa lição, hoje, basicamente, estaremos enfatizando sobre o aspecto do culto congregacional, da importância do culto congregacional na vida do cristão. E, para tanto, é importante que nós possamos reconhecer a relevância do culto congregacional, né, da presença do cristão no culto congregacional, da valorização do culto congregacional e, sobretudo, da assiduidade ao culto congregacional. Então, nessa lição, a gente vai tratar dessa questão do culto congregacional, baseado nesses aspectos, e também fazer uma pequena rememoração de que o culto congregacional requer de nós um momento específico, um momento especial também, podemos dizer assim, de dedicação. E, para tanto, nós precisamos estabelecer um período dentro da nossa rotina, dentro do nosso cotidiano, seja ele diário ou semanal, para que nós apresentemos o nosso culto a Deus. Então, dentro dessa linha de orientação, nós vamos fazer aqui a abordagem desses dois momentos importantes na vida do cristão, onde ele estará apresentando o culto racional na sua congregação, na sua igreja, né? Embora nós já tenhamos falado na aula passada sobre esse aspecto do culto doméstico, e hoje nós iremos abordar mais especificamente dentro desse culto congregacional, né, que é o culto desenvolvido dentro da igreja, com os outros irmãos. Mas é preciso a gente aqui, antes de nós falarmos da igreja primitiva, e fazermos digamos assim, uma revisitação ao Antigo Testamento e fazer uma seguinte análise, que o culto da igreja primitiva ele trazia a essência da adoração, da comunhão e da celebração baseada naquilo que ocorria no tabernáculo, naquilo que ocorria no templo com o povo de Israel no Antigo Testamento, cuja essência de toda essa estrutura estava focada em, digamos assim, em exaltar o Deus, em colocar o Deus verdadeiro, o Deus único, no altar de adoração, né, ali,
para a celebração do culto, né, no tabernáculo, a celebração lá e também na igreja. Então, essa, digamos assim, historicidade do culto, ele vem desde lá, do Antigo Testamento. Só que, na igreja primitiva, esse culto congregacional, ele tinha uma característica bastante diferente do que ocorria no Antigo Testamento. Porque a igreja primitiva, ela conseguiu, né, baseado na sua fé, baseado ali naquele primeiro amor, naquele amor, ela conseguiu imprimir um ritmo, um dinamismo que deu uma vida à igreja de tal forma que ela conseguiu se propagar, ela conseguiu fazer com que o alcance do seu trabalho atingissem outros lugares. Mas, obviamente, a gente não pode aqui também deixar de considerar que a ação do Espírito Santo na igreja primitiva foi justamente a ação de Deus movimentando, direcionando a igreja no seu trabalho. E a gente pode aqui dizer que esse dinamismo da igreja era basicamente, né, a sua rotina. E essa rotina implicava em quê? Implicava de estar no templo, estar ali em comunhão, compartilhando as refeições, ou seja, fazendo um trabalho um trabalho social, digamos assim, né? Em que eles conseguiam fazer com que as pessoas tivessem as suas necessidades ali compartilhadas e sanadas. E eles faziam isso com o coração aberto. E além disso, além dessa comunhão, onde eles compartilhavam ali as suas refeições, eles também louvavam a Deus, né? E essa conjunção de trabalho, né, de emoções, essa congregação de forças, ela trazia resultados para a igreja, né? Porque a igreja ela começou a ser vista como um elemento na sociedade que tinha uma força, que tinha um poder de fazer com que as pessoas mudassem a sua visão de mundo. E essas pessoas se convertiam ao Evangelho e elas, né, se integravam à igreja, se tornavam a igreja do Senhor, e aquilo ia o quê? Somente crescendo, se ampliando. A igreja ela teve essa voz que, por muitas vezes, pelo Estado, né, pelo Império, ela foi ali sufocada, né? Imprimiram ali uma repressão na igreja, mas mesmo assim a igreja, debaixo de todas essas perseguições, a igreja foi o momento que ela mais cresceu, o momento em que a igreja mais cresceu. E por causa desse dinamismo da igreja, o culto congregacional ele fazia parte da vida dos cristãos. Ele ocupava um lugar central na vida dos cristãos. Era importante aqueles cristãos estarem ali em comunhão com os irmãos. Pelos motivos que nós aqui citamos anteriormente, mas porque havia um ardor no coração de estarem juntos aqueles irmãos. A igreja precisava estar junto também para, né, se sentir fortalecida
e combater tudo aquilo que se voltava contra ela. Então, por aí nós vemos a força do culto congregacional na igreja primitiva e como ela vai, né, como esse culto vai ser importante, ser o elemento central da vida desses irmãos. A gente vai encontrar ocasiões em que a igreja teve que se reunir nas catacumbas, em lugares escondidos. Eles se reuniam escondidos para quê? Para justamente trabalhar essa comunhão e se fortalecer ainda mais. A igreja praticava o culto coletivo e o culto familiar. Então, da mesma forma que eles estavam ali buscando adorar a Deus, fazer um culto congregacional, né, buscar um culto coletivo, eles também faziam seus cultos domésticos. Então, meus irmãos, era um trabalho que tinha o objetivo de fortalecer os cristãos na sua essência, na sua alma, no seu espírito, no seu intelecto e, sobretudo, na sua fé. Nos cultos da igreja primitiva havia o quê? Ensino, reverência, fraternidade e beneficência. Além dos cultos normais, havia reuniões diárias nas casas dos crentes, assim como as atividades na igreja com a participação de todos. Veja que essa dinâmica da igreja primitiva, ela vai fazer com que a igreja se fortaleça, cresça, né, se expanda, e isso não vai, em nenhum momento, digamos assim, essa dinâmica, em nenhum momento ela vai sofrer uma solução de continuidade, ela vai ser interrompida por causa das perseguições. Muito pelo contrário, a igreja vai crescer. Mas essa dinâmica de culto, esse formato de culto da igreja primitiva, ao longo dos séculos, né, ele vai mudando. E a gente chega justamente na Idade Média, onde muita gente chama de Idade das Trevas, e essa visão, ela, historicamente, ela já caiu por terra, porque entende-se que a Idade Média ela foi um dos períodos onde mais se produziu, o pensamento floresceu, né? Embora ali a igreja cristã, a igreja católica tinha ali um domínio, né, com a mão pesada contra todo e qualquer pensamento contrário, mas foi um período onde as universidades surgiram. Os filósofos, né, a filosofia, ela teve um ganho enorme de pensadores, né? Aí nós temos principalmente pensadores cristãos, como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né? A gente fala santo, mas na realidade é porque historicamente eles são chamados assim. Não que eu considere santo, não. É mais por uma questão, digamos assim, científica ou acadêmica, né? Então eles são chamados assim, mas eram homens cristãos, né, que ali introduziram pensamento. E isso tudo influenciou na mudança do formato do culto, chegando na igreja moderna, né? Digamos que, a partir da Reforma Protestante, o mundo ele sofreu uma reviravolta muito grande. E isso não foi diferente, principalmente no meio da igreja. O formato de culto ele foi modificado. A Reforma Protestante ela influenciou vários movimentos seculares, como o movimento renascentista, o iluminismo, enfim, até chegar na Revolução Francesa. Então, obviamente que a gente não está fazendo uma conexão direta da Revolução Francesa com o movimento da Reforma Protestante, mas foi um processo,
né? Foi um processo que fez com que a sociedade secular mudasse. E mudou principalmente no meio religioso, no mundo religioso. O formato de culto ele mudou. E nós chegamos na igreja moderna, né? Nós chegamos com algumas visões diferentes daquilo que se praticava lá na igreja primitiva. Então, o autor da carta aos Hebreus, ele exorta o crente quanto à necessidade de reservar um tempo para o culto congregacional. E isso, né, há muitos motivos para o crente anelar pelo tempo em que passa no templo, cultuando o Senhor com seus irmãos. Então, o culto público, né, primeiramente, quais são os motivos que levam a igreja hoje a ter o culto público? É justamente, primeiro, a necessidade de culto. O culto é uma necessidade tão grande para a alma como o alimento é para o corpo. Cultuar a Deus é uma necessidade que nós temos. O salmista, o Salmo, se não me engano, 42, versículo 2, ou 52, versículo 2, não estou lembrado ao certo. Mas o salmista ele diz assim: a minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Essa sede de Deus faz parte da essência do homem. Então, essa necessidade de culto, ele é algo que está na essência do homem. Por isso a necessidade do culto congregacional. A bênção do culto. A igreja local constitui o centro do ensino da Bíblia. A cada culto, o crente tem suas energias renovadas. Ele se estabelece para enfrentar a luta diária. É no culto onde nós, né, apresentamos a Deus ali as nossas demandas, as nossas necessidades, as nossas fraquezas, a nossa dependência, enfim, o nosso agradecimento. E certamente, né, o culto ele vai trazer de alguma forma um alento, né? Primeiramente, quando você ali participa dos louvores, então você sente uma alegria de estar ali. É uma bênção isso. O culto traz essa, né? É o feedback, digamos assim, do culto na vida do cristão. E o valor do culto? O salmista diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Irmãos, a concepção de casa de Deus não é somente uma concepção retórica. Obviamente que Deus está em todos os lugares, obviamente que um prédio em si não é necessariamente a casa de Deus, né? Mas quando a gente se propõe a adorar a Deus na sua casa, certamente ele vai estar lá. O que a Bíblia diz? Onde houver um ou dois, né? Ou melhor, onde houver dois ou três, dois ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. Então é importante verificar que numa congregação, no culto congregacional, são várias pessoas, né? E valorizar o culto congregacional é compreender que Deus está mais uma vez cumprindo a sua palavra. Ele está ali. Ele está recebendo a sua adoração. Ele está recebendo a sua comoção. Deus está ali porque, primeiramente, porque Ele nos ama. Então, é importante estar ali. Deus está ali. Agora, e por que eu estou ali?
é justamente onde o salmista diz: pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Ora, se Deus está ali porque ele considera o seu povo, ele ama o seu povo, eu mais ainda estarei lá porque eu sei que Deus está lá e ele vai receber o meu culto de adoração, o meu louvor. Né? Façamos aqui a comparação do que ocorria no tabernáculo quando o sacerdote, né, levava ali as ofertas de sacrifício do povo e ali ele queimava aquela oferta e subia como, né, fumaça, e Deus recebia aquele sacrifício. É basicamente isso, meus irmãos, é nós oferecermos ali a Deus o nosso louvor, nossa adoração, e Deus receber isso de bom grado. E eu faço isso por amor a Deus. Nós devemos fazer isso por amor a Ele. Por isso nós devemos valorizar a presença de Deus. Por isso que ele diz que vale mais um dia nos teus atos do que 1000 em outros lugares. A comunhão cristã. Sobretudo aqui a gente pode dizer que o culto também ele continua com essa característica, né, de trazer a comunhão com os irmãos. Todos nós conhecemos bem a ilustração da brasa. Então, a comunhão é você ali ser aquela pequena brasa junto com outras brasas, e quando você se junta com outras brasas, o que acontece? O fogo vai aumentar, né? Vai arder, como diz aqui na palavra. E o crente frequentando o templo e cultua a Deus com os demais irmãos sente o calor dessa fraternidade cristã. Isso na igreja moderna, né? A gente vai ver que esses aspectos que trazem como motivo para o crente de cultuar a Deus, eles, de uma certa forma, eles permanecem, né? Digamos assim, de uma certa forma não, eles permanecem, né? E não muito diferente do Antigo Testamento, na igreja primitiva, no Antigo Testamento não, na igreja primitiva, não muito diferente da igreja primitiva, ele tem aquela essência de comunhão, celebração e adoração. Agora, quando nós compreendemos essa necessidade de culto na nossa vida, seja ela no ambiente familiar ou o culto coletivo na igreja, que é o culto congregacional, exige que nós desprendamos um período de tempo, né? Daí a questão da mordomia do tempo. Porque se você não souber administrar seu tempo, você não vai ter um momento específico para cultuar a Deus. E aqui, na lição, ele está dizendo o seguinte: tempo para o serviço cristão. O crente que reserva um tempo para se ocupar na causa do mestre é um servo produtivo, abençoado e feliz. Então, devemos servir a Deus. Devemos servir a Deus com um tempo determinado, né? Inserir dentro da nossa rotina de vida, né? Esse tempo para cultuar a Deus, para servir a Deus. Como devemos servir a Deus? Por que devemos servir a Deus? Onde devemos servir a Deus? Primeiro, por que devemos servir a Deus? Porque no serviço cristão nós estaremos o quê? Glorificando a Deus e edificando uns aos outros. Como devemos servir a Deus? Devemos servir a Deus por meio dos nossos dons, né? Ele dá dons a todos os crentes para desempenho do seu serviço. Então, aquilo que nós temos de melhor, devemos oferecer para Deus. Se Deus nos deu o dom de falar,
fale para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Se Deus te deu o dom de cantar, cante para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Se Deus te deu o dom de dar exemplo de vida, faça isso para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, nós devemos servir a Deus dessa forma. Onde nós devemos servir? Já que o crente precisa administrar o seu tempo, né, então ele deve encontrar uma maneira de servir ao Senhor em qualquer um dos ministérios da igreja. Eu não posso estar na igreja todo dia, não posso estar na igreja o dia inteiro. Então, sirva a Deus, né, onde você acha que você tem, digamos assim, uma melhor disponibilidade de tempo para fazer o serviço, né? Seja na escola dominical, seja no ministério social, em qualquer ministério da igreja. Isso aí a gente vai encontrar na igreja muitos ministérios que vai atender algumas das suas expectativas. E a motivação para servir a Deus? A única motivação que eu devo ter para servir a Deus, e que todo cristão deve ter para servir a Deus, é o amor. É o amor a Deus, é o amor à sua palavra, é o amor à sua obra, é o amor ao próximo. Né? Então, não existe outro motivo senão o motivo de amor a Deus e de amor ao próximo. Né? Então, está dentro do mandamento de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, se eu tenho esse amor, se esse amor é a motivação que faz com que eu trabalhe na obra do Senhor, então essa é a motivação certa. Se a sua motivação for diferente disso, meu irmão, como diz a palavra, é igual o som de uma lata, como disse o apóstolo Paulo, que não tem nenhum tipo de proveito, não tem nenhum tipo de definição. Né? Então, o amor que nós devemos a Deus é a motivação para o nosso trabalho na obra do Senhor, na obra de Deus. E eu gostaria de concluir dizendo assim, lendo esse último parágrafo aqui da revista, que diz assim: o serviço motivado pela obrigação é fardo, canseira. Entretanto, no momento em que o crente se dispõe a servir ao Senhor por meio dos ministérios da sua igreja local, assume um compromisso com Deus e com a igreja e tem a obrigação de desempenhá-lo da forma mais responsável possível. Então, se eu me propus trabalhar na obra do Senhor, trabalhar na igreja, em um ministério, então que eu faça isso com responsabilidade, que eu faça isso não com o sentimento de obrigação, mas com o sentimento de que eu sou devedor a Deus e eu, de alguma forma, eu quero retribuir a Ele com o meu serviço. Então, eu nunca devo ver o meu culto, o meu trabalho, o meu desprendimento na obra de Deus como uma obrigação. Né? Nunca. Essa obrigação, ela pode ser vista no sentido de que a obra do Senhor é urgente. Urge em pregar o Evangelho. Urge em trazer a salvação, em levar a salvação para as almas perdidas. Nesse sentido, sim, nós podemos ver como uma obrigação. Né? Mas quando eu acho que isso está me tirando tempo do lazer da minha vida, já começou errado. Então, por isso, meus irmãos, que nós devemos olhar a obra do Senhor, fazer a obra do Senhor com amor, não com obrigação, no sentido de que, estou fazendo isso. Não.
no sentido de encarar como um ministério da obra do Senhor, como um servir, né? Ministério, ministro é aquele que serve, né? Então, encare como um ministério o serviço do Senhor. Para finalizar, eu gostaria de deixar aqui o capítulo 48, versículo 10 do livro de Jeremias, que diz assim: Maldito aquele que fizer a obra do Senhor, relaxadamente. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula.